Este conseguiu sobreviver. Veteranos da Primeira Guerra no começo da década de 30 em Genebra. Diante da Liga das Nações, eles fazem um apelo pela paz. Eles sabem por quê. Paz e desarmamento. Abaixo a guerra. Na Holanda se faz propaganda da Liga das Nações, local de protesto dos veteranos. Como este barbudo, muitas pessoas acham que, com a criação da Liga das Nações, o perigo da guerra terminou. O ministro das Relações Exteriores da França, Briand, e o primeiro-ministro Laval visitam Berlim em 1931. Um gesto de reconciliação. Na Alemanha, ainda se ouvem apelos como "Viva a paz! Abaixo a guerra!". No entanto, a subida de Hitler ao poder não está longe. O Terceiro Reich tornará inútil a tentativa de reconciliação de Briand e seu colega alemão, Stresemann. Alguns anos depois, em 1935, na região do Sarre, entre a França e a Alemanha, um plebiscito. Volta à Alemanha? Administração pela Liga das Nações. A Liga das Nações envia soldados para assegurar as eleições. A região do Sarre, que até a guerra pertencia à Alemanha, pelo Tratado de Versalhes passou a ser controlada pela Liga das Nações. A França recebeu concessão para explorar o carvão e o direito de ocupação militar. Mas agora, 15 anos depois, o povo quer escolher. As tendências políticas são conflitantes. Os comunistas são contra o retorno à Alemanha, onde a política é definida por Hitler, que não admite oposição. O número de adeptos de Hitler na região do Sarre é grande. Eles se posicionam contra a exploração francesa e querem voltar a pertencer à Alemanha. As eleições são observadas por tropas neutras que devem impedir atos de violência. Os votos são contados corretamente. Grande expectativa na França. Será que Hitler chegará ainda mais perto? O resultado, pela anexação à Alemanha, 477.119 votos. 90% dos eleitores votaram pela Alemanha. 10 minutos mais tarde havia bandeiras nazistas por toda a parte. No entanto, muita gente tinha optado mais pela Alemanha do que por Hitler e seu partido. Novamente diminuía a esperança dos franceses quanto à paz na Europa. Eles não estavam intranquilos somente com relação às ameaças externas, mas também com os distúrbios internos. Um ano de depressão para a França. O país esgotou suas divisas com a Primeira Guerra. Ainda agora, reina a miséria e a tão desejada paz é incerta. O desespero toma conta dos franceses. Marcha contra a fome, conflitos com trabalhadores, entre outras coisas, reivindicava-se um máximo de 40 horas de trabalho por semana. Na noite de Paris, o Exército da Salvação. A França encontra muitas dificuldades para sair da crise econômica. A guerra castigou mais o interior do país do que a própria Alemanha. Milhões de pessoas passam fome e estão desempregadas. Uma estação francesa dos anos 30. Os novos contingentes são chamados para prestar o serviço militar. Adieu. A economia da França ainda está debilitada e sua política externa é fraca. O país se defende por trás da linha Maginot, um cinturão militar contra a Alemanha, uma enganosa sensação de segurança. Imagens de soldados, como em muitos países nesta época. Os alegres tempos do serviço militar. Alegres? Um ano mais tarde estoura a Segunda Guerra Mundial. A França, apesar de sua linha Maginot, será semi-aniquilada nos primeiros ataques do exército alemão. O final de uma década de miséria e esperança. Começa uma década de sofrimento. Daqui a pouco, os anos 30 nas colônias europeias no Terceiro Mundo.
passa na tela da Rede Cultura. Arte, ciência, história, atualidades. Cada semana, um tema diferente. Programas especiais em sintonia com você e o que acontece de mais importante no mundo. Anos 30. Pela primeira vez, o colonialismo é denunciado. O domínio das potências ocidentais sobre os povos africanos e asiáticos é abalado. Os países colonizados lutam para recuperar a identidade nacional. Haiti, 1932. Os nativos são vistos pelos milionários brancos que visitam o arquipélago na Polinésia como seres exóticos. A temática deste filme diz respeito ao futuro das colônias. No entanto, antes, gostaríamos de mostrar o que se passava na época nos países colonizadores. Estados Unidos, 1936. Desfile de moda de banho em pleno voo para a ensolarada Flórida. 1937. A princesa Juliana da Holanda casa-se com o príncipe Bernhard da Alemanha. Um dia, ela deverá ser a rainha de um império colonial 60 vezes maior do que o seu país. Entrada em cena e aplausos para Mistinguett, a grande artista francesa do teatro de revista. Ela é cantora e bailarina do Moulin Rouge, o qual dirigiu durante algum tempo. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. O príncipe inglês George na África. A coroa inglesa espera que os povos que fazem parte do poderoso Império Britânico prestem todas as homenagens aos seus representantes. Os nativos devem demonstrar suas habilidades aos brancos. A África dos anos 30 ainda está inteiramente dominada pelas potências coloniais. No entanto, em nenhum outro continente a passagem do regime colonial para a independência realizou-se tão depressa quanto na África. A África antigamente. Técnicas tradicionais de construção, como no caso desta ponte sobre um rio na floresta. Como eram construídas estas pontes? Eles amarravam uma corda numa grande árvore em uma das margens do rio. Depois, um garoto atravessava o rio, dependurado na corda para prendê-la à copa de outra árvore. Poucos homens brancos procuravam entender e respeitar o modo de vida desses povos oprimidos. Essa forma tradicional de construção de pontes não podia ser comparada com o alto desenvolvimento tecnológico europeu. Esta inferioridade selaria o destino desses povos. No entanto, aqui, outras coisas eram mais importantes. Certas aptidões, outra escala de valores. O colonialismo destruiu para sempre muito dessa realidade. Na sua típica arrogância, os europeus não reconheciam uma outra forma de ser, assim como conceitos de honra, honestidade e beleza. Muito pouco das culturas tradicionais africanas resistem a esse processo. Aqui no Himalaia, onde este filme colorido foi rodado ainda na década de 30, a cultura e a religião do povo foram, durante muito tempo, mais fortes do que as influências vindas de fora. No Tibete, os valores europeus só começaram a destruir antigas estruturas depois da Segunda Guerra. No resto do mundo colonizado, o processo de descaracterização das diversas culturas já estava praticamente encerrado.
Os antigos deuses da Ásia são substituídos por ideologias estranhas. Nas Américas, a cultura dos astecas já havia sido inteiramente destruída pelos espanhóis no século XVI. A vida na época pré-colombiana e o passado colonial do México foram representados por artistas revolucionários em afrescos monumentais. Um dos pintores engajados com os problemas sociais no México foi Diego Rivera. Esses quadros são dos anos 30. Representações da conquista. Tortura, trabalhos forçados. As pinturas de Diego Rivera expressam a indignação contra o colonialismo, seja ele na América Antiga, na África ou na Ásia. O poderio da Igreja Católica também é denunciado. Conquistadores de todos os tempos sempre consideraram a sua religião como sendo a única verdadeira. A Europa cristã escravizava diversos povos em nome de seu Deus. Os missionários antecediam os comerciantes e os colonos. A igreja, lado a lado com o comércio. A religião de um lado e a exploração de outro. O México já havia se libertado do regime colonial e proclamado a república desde o século XIX. No entanto, as terríveis relações sociais estabelecidas pelos europeus mantinham-se inalteradas mesmo depois da época colonial. A ilha de Trinidad ainda era colônia inglesa nos anos 30. Mão de obra barata para o cultivo da cana-de-açúcar, cacau, verduras. Tudo para os ingleses. Somente 3 décadas mais tarde, a ilha conseguiu sua independência. As florestas tropicais na região sul do Himalaia são também objeto da exploração colonial. A população nativa não destruía a floresta, mas agora a Europa necessita de madeira de lei. Uma trilha na floresta. Os sistemas de transporte foram criados para reforçar o poder colonial e para facilitar o acesso a regiões distantes. O trem passa uma vez por dia por este vilarejo no Himalaia. Agora, nos anos 30, a maioria do território das colônias está à mercê dos europeus. Até mesmo este pequeno mundo perde sua forma original de vida. Isto significa também a perda de sua identidade cultural. Imagens da África do Norte, Argélia. Os colonizadores franceses assumiram o controle das regiões mais férteis do país. Os habitantes locais são trabalhadores subassalariados dos proprietários estrangeiros. As terras improdutivas foram deixadas para os camponeses argelinos. Os países vizinhos, Tunísia e Marrocos, passam pelo mesmo processo. A construção de estradas na Tunísia é apresentada como se fosse um benefício para o país. A estrada de ferro. Uma grande rede ferroviária surge do nada. É utilizada basicamente pelos colonos. Da mesma forma que as rodovias, num total de mais de 5.000 quilômetros. E os correios? Antigamente nada. Agora, a Tunísia possui uma grande rede. As potências coloniais justificam seus atos em nome do progresso. Como em Kigolvira, na África Oriental. Progresso, cenas de um filme de propaganda. As moscas tsetse devem ser exterminadas. São as transmissoras da malária, este flagelo africano. A administração inglesa inicia o combate às moscas em toda a região de Kigolvira, na atual Tanzânia. A África deve se livrar da malária. Um funcionário inglês e um visitante curioso que examinam o novo povoado. O colonialismo humanitário, também um aspecto dos anos 30.
De um lado, retiraram as melhores terras dos africanos. De outro lado, a eficiência europeia prepara novas terras. Métodos tradicionais africanos associados a modernos processos europeus são combinados na agricultura. E isto traz mais lucro. Um pequeno projeto como exemplo. Técnicos agrícolas ingleses convencem esses africanos das vantagens oferecidas pelas culturas rotativas. Eles demonstram que um tipo de cultura pode devolver à terra o que foi retirado por outro. O começo do programa de ajuda ao desenvolvimento. Sentimento de culpa do colonialismo? Bem, este é um filme de propaganda com um final feliz. O africano está convencido. Ele quer ficar e trabalhar a terra. Java, uma colônia holandesa pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O domínio holandês de 300 anos nesta região do sudeste da Ásia não conseguiu sobreviver a este conflito. A colônia é constituída de mais de 1000 ilhas que juntas são 60 vezes maiores do que a Holanda. Trata-se de uma das mais ricas e férteis possessões pertencentes à Holanda desde o século XVII. O bem-estar dessa população depende exclusivamente do frio e pequeno país do Mar do Norte. Há muitas gerações, os holandeses se sentem em casa na capital da colônia, Batávia. Eles vivem aqui como se estivessem numa Holanda maior, mais quente e mais bonita. A ostentação do palácio colonial demonstra como os europeus podiam enriquecer. O governador-geral representa o reino distante e é cumprimentado com toda a reverência. Os nobres das Índias Orientais são bem diferentes da aristocracia europeia. A sua maioria é constituída de comerciantes desonestos que sabem como explorar ao máximo a colônia. Javaneses prestando serviço militar. O que eles devem defender? A Holanda, é claro. O que devem pensar estes africanos que embarcam para a Europa com a missão de defender a França? Eles devem morrer por um império colonial cujo ideal é liberdade, igualdade e fraternidade. Que ironia. A França encara a formação escolar nas colônias como uma missão civilizatória. Em suas cartilhas, os pequenos africanos apreendem a frase: nossos antepassados, os gauleses. Sabedoria colonial. Marrocos francês. Nos Montes Atlas, alguns grupos árabes continuam rebelados. Agora, em 1933, o exército francês quer pacificá-los. A artilharia francesa ataca guerreiros tradicionais quase sem armas. Há muitos anos, os árabes resistem aos franceses nos Montes Atlas. O senso de liberdade desses grupos é contagiante e pode ser um mau exemplo para outros povos. A França percebeu o perigo e optou pelo ataque com armas pesadas. É melhor apagar o fogo antes que se espalhe por outros países. Desde o início da década de 20 que imagens da resistência árabe nos Montes Atlas correm o mundo inteiro. Os países colonialistas consideravam outros povos e nações como coisas sem dono. Métodos como este eram frequentes. Soldados senegaleses vigiando norte-africanos. Cerca de 30 anos depois, ambos os povos estariam finalmente libertados. Abd el-Krim
Um emir marroquino e seu povo simbolizam a resistência e o direito à liberdade nacional. Ele chefiou em 1920 a rebelião de Rif Kabilen contra os espanhóis. Depois de 6 anos de luta, ele teve que se render. Passou 20 anos no exílio. Nesta batalha, os árabes também estão em inferioridade. Nestes panfletos atirados de avião, a França exige a capitulação. Saiba, grande povo, que a poderosa França magnanimamente tem a capacidade de perdoar todos aqueles que de forma ignorante lhe faltam com a devida gratidão. Mas apressem-se e estejam certos, a França será benevolente e respeitará a vossa religião, assim como vossos hábitos e costumes. O ritual da rendição. Isto só tem 50 anos. O orgulho dos colonizadores e a supervalorização das próprias possibilidades. A revolta dos árabes no Marrocos não será a última. O objetivo continua sendo a independência. Naquele momento, o poder dos colonizadores era maior. Em 1956, a retirada seria inevitável. O sultão do Marrocos é festejado em Paris com toda a pompa, enquanto tropas francesas acabam com a última resistência de grupos marroquinos. Um vassalo, um vendido. A França está enganada, pois justamente este sultão, Mohammed V, dará apoio às mais ativas forças políticas de seu país, determinantes para o movimento de independência do Marrocos. Conferência da Liga das Nações em Genebra. A Liga foi a precursora das Nações Unidas. Aqui, em 1936, pela primeira vez, o colonialismo será denunciado publicamente. O imperador Haile Selassie, da Etiópia. A última nação livre africana acabava de ser invadida pelos italianos. Monsieur le Président, Monsieur le... Os delegados da Itália fascista procuram impedir que Haile Selassie denuncie a agressão. Quando um país mais forte acredita ter o direito de subjugar um mais fraco, é chegada a hora deste povo mais fraco se retirar da Liga das Nações. Eu pergunto às 52 nações que nos prometeram apoio contra o agressor. Agora, o que vão fazer pela Etiópia? A Liga das Nações já fracassara no desempenho de seu papel. No entanto, representantes de povos oprimidos estavam atentos. Começa assim a última fase do imperialismo. Nas administrações coloniais, como aqui em Batávia, a preocupação consistia em se adaptar às novas condições sem perder terreno. Aqui, nas Índias Orientais, autoridades javanesas comparecem à recepção do governador-geral. São representantes da classe dominante nativa. Agora, merecem uma maior consideração, desde que não comprometam o poder colonial. Porém, por trás desta fachada, existem outras correntes, ideias sobre a autodeterminação dos povos e forças revolucionárias. A agitação cresce. O que irá acontecer? O que será da África? Um encontro de vários grupos étnicos no Quênia. Funcionários do Império Colonial Inglês estão presentes como observadores. Para o estabelecimento de uma nova ordem na sociedade queniana, deverão ser utilizados princípios democráticos, naturalmente com muito cuidado. O que está programado é uma administração local, desde que os direitos dos brancos sejam respeitados. Aqueles que desejarem uma liberdade total para o Quênia serão presos. Abaixo a opressão. Mas cuidado, estejam atentos. Mesmo depois da independência, os privilégios de alguns poucos contribuem para a desigualdade social. Em todas as nações descolonizadas, certos grupos procuram dar continuidade ao sistema de exploração estabelecido pelos colonizadores. Os pintores revolucionários mexicanos conseguem captar com perfeição a situação de seu país no período pós-revolucionário. Eles sugerem o retorno aos valores nacionais e advertem:
Não sejam como os estrangeiros. A desigualdade, considerada uma herança do período colonial, precisa ser extirpada através de uma revolução que conduza o povo a uma sociedade igualitária. Ideias da época, assim como a solidariedade internacional, que tem como objetivo a libertação de todos os povos em nome do comunismo. A foice e o martelo são ainda símbolos de liberdade. A realidade na União Soviética ficaria encoberta por muito tempo. A Rússia ainda é a pátria do proletariado. A ciência moderna deve arrancar os oprimidos de seu estágio de inferioridade que possibilita a exploração colonialista. Mais uma vez, ideias e influências da Europa devem servir de modelo para os países recém-independentes e também para aqueles que ainda não se libertaram. Será que não possuem mais nada? Não haverá nas culturas tradicionais soluções para seus próprios problemas? Neste quadro de Diego Rivera, Emiliano Zapata, um revolucionário e líder camponês mexicano. Ele morreu por seus ideais. Zapata e seus companheiros perceberam que a verdadeira liberdade só pode existir com o fim do colonialismo, quando houver mais justiça social para todos os povos. Na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, o segundo programa da série Os Anos 30. A União Soviética de Joseph Stalin e a crise econômica da Grã-Bretanha serão os nossos destaques. ZYA 299 TVE, Canal 2, uma emissora do IRDEB.